Para eu saber como é que tinha sido, eu tinha que quebrar a esfera e olhar o que estava dentro. Com o tempo, eles começaram a desenhar nessa bola que contém os bolinhos, os cones ou as barrinhas, começaram a desenhar na superfície o que tinha lá dentro. Então, tem bolinha, tem cone, tem barrinha. Mas aí alguém perguntou, mas se eu vou desenhar, para que eu tenho que ter as bolinhas, os cones e as barrinhas lá dentro? Não preciso. Eu vou fazer uma placa e na placa eu vou desenhar. Então começou-se a desenhar bolinhas, cones e barrinhas, ou qualquer outra coisa parecida. Mas note que 4 bolinhas ou 4 jarras de vinho não eram iguais a 4 sacos de trigo. Precisava dizer qual era o objeto. Com o tempo, se percebeu que não importava qual era o objeto. 4 é 4 para qualquer tipo de objeto. Isto é, o número começou a ganhar agora uma existência mais abstrata na cabeça das pessoas. O 4 existe na minha cabeça, ele não tem existência física. Eu posso representar um conjunto que tem 4 elementos. E veja que, quando eu trabalho com números, eu estou trabalhando com ideias abstratas, né? Eu não estou trabalhando com coisas concretas. Eu posso contar os objetos, mas o número 4 está na minha cabeça. Eu sei que 4 mais 2 vai resultar 6. Mas 4 o quê e 2 o quê que resulta 6? Então, as crianças, né? Eu, quando criança, fazia conta no dedo. Fazia no dedo. Você contava, você mostrava os dedos. 4, 2. Opa. Difícil aqui. Eu achar minha mão aqui na tela. Tenho 2 aqui e tenho 4 aqui. Esse 2 e esse 4 vai resultar em 6. Não é? Quando eu penso em 4 mais 2, pode ser 4 balas e 2 balas. Eu uso meus dedos para contar. E os meus dedos não são as balas. Eu estou fazendo uma transferência. Eu estou fazendo... A gente vai dar nomes na matemática, essas coisas todas, não importam aqui, né? Mas é o raciocínio que nós estamos fazendo. É mudar o objeto. Para contar balas, eu uso dedos. E com o tempo, eu posso não usar nada. Voltando. Isso daqui vai acabar gerando na Babilônia, ali na Mesopotâmia, um sistema de numeração, infelizmente não vai dar tempo para falar, que tinha símbolos para 1, 10, 60. Que nós dizemos que é uma numeração de base 60. Mas também não veio ao caso aqui. Né? O problema era mostrar que deu um pulo, né? Deu um pulo para chegar na ideia de 4. Alguns séculos transcorrem nas descobertas arqueológicas que mostram essas coisas que eu falei, né? As esferas, os tabletes, com desenho do que eram 4 jarras, 4 sacos de trigo, etc. E independente agora do objeto. Você podia vir escrito, eu tenho 4 sacos de... Mas o 4 era o 4. Essa é metade do livro definindo o que é número. E aí, uma das eu preciso dar um nome. Que é o que ele está fazendo aqui. Ele tá e quando a gente pensa em nomear, os mesopotâmios começaram a nomear, contagem, se já tá a gente vai ver que assumindo existe uma coisa. Porque você já vai aparecer, se contar, já vai aparecer os culturas ocidentais, as Américas, Europa, diferente das características das culturas asiáticas ou mesmo africanas. Olha só, uma criança chinesa, asiática de maneira geral, aprende mais rápido que uma criança ocidental. Ela é mais inteligente? Não. Mas a criança ocidental tem mais obstáculos para aprender o início da numeração. Por quê? Porque, veja, como é que eu vou nomear os objetos? Como é que eu os nomeio? Bom, eu vou dar um nome agora já para o sistema decimal pronto, né? O sistema que nós usamos. Né? Então, no sistema decimal, primeiro, ele tem base 10, né? Eu conto de 10 em 10. Ele inclui o zero. E com ele surge a possibilidade de se pensar no infinito. Na base 10, eu tenho 9 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou parar aqui.
Eu tenho 9. Certo? E como é que eu conto? Eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu dou um nome agora para quando eu tiver 10. Né? Eu chamo de 10. O razoável que deveria acontecer, que acontece em muitas línguas africanas originárias, né? E em línguas asiáticas, é que depois do 10 vem o 10 e 1. O 10 e 2, o 10 e 3, o 10 e 4, etc. E nós temos um resquício isso, né? Porque depois do 15, quem é que vem? Vem o 10 e 6. Depois do 10 e 6, quando eu acrescento 1, vem o 10 e 7. E depois vem o 10 e 8, o 10 e 9. E agora seria o quê? Seria o 2, 10, que eu chamo de 20. Depois veio o 2, 10 e 1, o 2, 10 e 2, o 2, 10 e 3, etc. Até chegar no 3, 10, no 4, 10, no 5, 10 e 1, 5, 10. Mas nós vamos mudando os nomes. Né? Então, notem, a criança tem que guardar os números de 1 a 10, são palavras que caem do céu, ela tem que guardar numa determinada ordem, não é? E, além disso, você vai ter que guardar nome para o 11, para o 12, para o 13, para o 14 e para o 15. Se alguém for esperto, vai mostrar que depois do 15 não tem que decorar mais. Né? Porque depois do 15, quando eu somo 1, vem o 16. Sim. E é importante mostrar para ela que vem mais um. Não é simplesmente ir botando em fileirinha. Essa fileirinha é formada porque eu somo 1, cada número tem um sucessor. Não é? Como é que eu resolvo agora o problema do 210, etc. e tal, para eu fazer a representação escrita e nomeada? Bom, o nosso sistema, esse sistema decimal, que demorou alguns séculos para ser desenvolvido e que chegou tardiamente na Europa, né, no século XII, por aí, e que não era permitido. Não era permitido por quê? Por causa da invenção do zero. Zero é um número? Vou falar nisso. Zero é um número? É. Para nós é. Mas nem sempre foi, né? O que era o zero? Veja, quando eu falo 34, eu escrevo 3 e 4, né? Todos nós sabemos. Mas se eu não tivesse zero, como é que eu diferenciaria o 34 do 304? Esse era um problema que havia na Índia do século VII, VI. Havia na numeração chinesa, havia na numeração dos sumérios, lá, 4.000 anos antes de Cristo, 4.000 anos atrás, 2.000 anos antes de Cristo. Isto é, para eu representar um número, quando eu faço os agrupamentos, uso alguma base, né? Os romanos não usavam, eu tenho o problema de que eu ponho um símbolo que ele vale 3, 10, 100 vezes mais que o outro. Eu gosto. Mas quando ler essas coisas uma posição fica vazia, isso dá confusão. Né? Como aqui, 34, 304. Como é que eu diferencio um do outro? Eu diferencio colocando um zero. Então, quando eu tenho 10, é 1, que a gente vai chamar de dezena, é uma dezena e nenhuma unidade. Quando eu tenho 20, eu tenho 2 dezenas e nenhuma unidade. São grupos de 10, né? Eu tenho um grupo de 10 inteiro, 2 grupos de 10 inteiro e mais nada. Isso fica claro para as crianças se a gente... Isso é feito em várias culturas, né? Mas parece que no Ocidente acharam que não valia muito a pena. Cadê minha câmera? Se a gente usasse um objeto como esse, né? Um objeto que é chamado de ábaco. Né? Esse aqui é um ábaco que eu improvisei para essa palestra. Que é uma base com 4 pinos. E quando eu conto os objetos, eu posso registrar minha contagem, não sei se todo mundo conhece o ábaco, da seguinte forma. Eu conto 1. Eu ponho... Desculpe, eu esqueci que a tela para vocês está invertida. Eu ponho 1 aqui, 2, 3, 4,
uma criança de primeiro ano pode fazer isso e registrar quantos pontos ela fez num jogo. E na aula seguinte, outro dia, recuperar isso. Mesmo que ela não saiba o nome de todos os números, né? Mas ela vai decorando aqui. Quando eu chego em 10, imagine que eu já coloquei 10 aqui. Bom, eu vou colocar 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Aí a gente faz uma brincadeira que é o nunca 10. Nunca pode botar 10 num pino. É a base 10. Então, a hora que eu tenho 10, eu mudo. Eu tiro todas as marcas aqui. Despencou tudo aqui, né? Eu tiro todas as marcas daqui, e mudo um para cá. Isto é, nessa barrinha, eu vou contar grupos de 10. Então, eu tenho agora 10 e 1, o nosso 11. 10 e 2, 10 e 3, e etc. Quando eu colocar 10 aqui de novo, eu tiro todos. Eu tenho aqui um grupo de 10, então um grupo de 10 vem para cá. Eu passo a ter 2 grupos de 10 aqui. Né? Então, aqui ficou vazio. Aqui é o nosso 2. E aqui? Como é que eu vou escrever essa quantidade? Eu escrevo 2, tem que ser 2 grupos de 10. Como é que eu vou fazer para distinguir o 2 grupos de 10 do 2? Não é? Mas se eu continuar com essa contagem, a hora que eu chegar a 10 marquinhas aqui, eu não posso ter 10 aqui, eu tiro e vou pôr aqui. O que vai ter aqui? Vai ter um grupo com 10 grupos de 10. É a nossa centena, grupo de 100. E eu vou começar, então, 10, 10 e 1, 10, 10 e 2, 10, 10 e 3, 10, 10 e 4, 10, 10 e 10, 10, 10 e 10. 10, 10, 10 e 1, né? É difícil falar assim, né? Mas eu vou traduzir algo dessa forma. Bom, mas até a criança chegar na centena, ela já aprendeu um bocado de coisas aqui. Né? O interessante desse dispositivo, que é secular, sei lá quantos séculos tem isso, né? É que a hora que eu vou representar, se eu quiser escrever, eu posso escrever. Eu tenho aqui o número 2, ponho mais um, escrevo o número 3, o número 4, o número 5, né? O número 9, e a hora que eu formo 10, eu venho um grupo de 10 para cá, e eu vou escrever 1 aqui, e aqui eu vou escrever que está vazio. O vazio é uma bolinha, que eu chamo de 0. Então, o 0 não é um número. O 0 aqui é a indicação de uma casa vazia na minha escrita. Não é? E quando eu vier para cá, eu vou escrever 1 aqui, 0 aqui, 0 aqui. Essas duas estão vazias. Ou eu vou escrever 1 aqui e 1 aqui. Ou 2 aqui. Ou vou escrever 1, 0, 2. Isto é, ao mesmo tempo que eu estou aprendendo os grupos de 10, as potências de 10, né? 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 ao quadrado, etc., né? Que são os valores desses grupos, eu estou também aprendendo a escrever, né? Porque é uma repetição. E eu posso sair desse objeto físico, porque esse é um desenho que eu posso fazer. Né? Eu posso fazer uma linha horizontal, e nessa linha horizontal eu faço linhas verticais, e aí eu faço risquinhos para indicar essas pedrinhas que eu estou colocando aqui. Então, eu posso ter no meu caderno desenhado isso, para me ajudar a entender o sistema decimal de numeração. Existem outras maneiras de fazer isso, né? Mas eu acho que essa é mais eficiente, porque você pode operar com ela. Né? Se você tiver um dispositivo desse, com um número, e outro dispositivo com outro número, basta pegar as pedrinhas do dispositivo de baixo e trazer para os de cima, né, e pondo, que você está somando os dois, ou subtraindo. Né? Você olha para as pedrinhas do de baixo
e tira uma quantidade de cima igual a ela. E aí você resolve aquele problema do vai 1, né? Porque aqui, se você tem 2 ou 3, você tem essa situação, não é? 3 e 1, isto é, o número... Desculpe, né? Eu estou fazendo ao contrário para vocês, eu estou fazendo para mim. Subtração. Perdão, eu esqueci da inversão da tela. Se você ensinar as 4 operações. Né? Vocês deviam estar tendo um bocado de trabalho para entender o que eu estava falando, perdão. Eu tenho 3 e o 1. Né? Eu tenho 13. 1, 3. Eu quero fazer 13 menos 8. Como é que eu vou subtrair o 8? Ora, eu só tenho 3 aqui. Não, eu tenho 10 aqui. Eu posso pegar esses 10 e colocá-los aqui. Né? A hora que eu coloco os 10 aqui, eu posso tirar 8. Dando aula de medida, assim. Com o tempo, eu posso aprender a fazer o seguinte. Eu quero tirar 8. Eu tiro 3. 7 sobre 3 sobre 2. Volto a tirar 5. Como é que você trago os 10 para cá, tiro 5. Essas duas frações sem multiplicar os meios sobre os extremos? Certo? Então, eu posso aprender a subtração e a adição aqui, inclusive com reserva, que é os nomes que dão lá as moças e os moços que trabalham com a pensadinha pequena. Né? Provavelmente nós aqui não temos domínio sobre isso. Mas eles têm um bocado de trabalho para desenvolver essas coisas. Multiplica os meios sobre os extremos, né? E é claro que com isso eu percebo que esse ato, que é puramente mental, é abstrato, não tem fim, né? Não tem fim. Eu posso continuar somando. Aí as pessoas diriam, não pode não, porque uma hora você morre. Para de somar. Aliás, de contar. Acabou o número. Não, acabou para mim. Mas a minha criação não tem fim. Porque se ela tivesse fim, haveria um número que seria o último. Aí eu imagino esse último número, que poderia demorar 1000 anos para a gente chegar nele contando, e falo, eu somo 1. E eu obtive outro. Então, é totalmente lógico, fora do nosso mundo conceitual, imaginar que haja um fim. É infinito. Vejam que algumas culturas não tiveram essa preocupação de números muito grandes. Os romanos, com aquele sistema maluco deles, talvez não tivessem necessidade de contar coisa muito grande. Os gregos, que eram mais reflexivos e tal, percebiam que havia problemas. Mas os gregos, se ouviu falar já do sistema de numeração grega? Quem aqui ouviu falar no sistema de numeração grega? Era o pior sistema que existia, foi o grego. Eles que fizeram tanta coisa, fundaram a matemática ocidental, e um sistema de numeração horrível. Eram letras do alfabeto, cada letra era um número. Negócio muito esquisito. Mas essa invenção do sistema decimal é genial. E é com ela que vem o zero. Com o tempo, o zero vai ganhar o status de número. Eu vou fazer contas com ele. 0 mais 2 dá 2. 0 vezes 5 dá 5. Eu vou poder operar com zero. Mas isso vai demorar um bocado de tempo para acontecer na nossa história. Não é? Mas, uma vez que eu conto, o que é que eu faço agora? Eu invento as operações. Os números já existem, eu vou operar com eles. E aí eu queria comentar um pouquinho as dificuldades que podem aparecer nas crianças e que a gente não nota. A operação da adição simboliza, assim, já universalmente, independente da cultura, lemos em português 2 mais 5. Pois bem, eu vou comparar. Esse vaso tem mais flores que aquele, adicionar mais água no copo. É a mesma palavra mais daqui, mas não estão indicando uma adição numérica. Aqui eu estou comparando 2 vasos de flores. Eu posso nem ter contado. Eu olho pelo jeitão, como eu mostrei dos bolos, e eu vi que um tem mais flores que o outro. Né? E alguém está servindo de água e fala, ponha mais água no copo. Eu não sei quanto tem, mas põe mais um pouco. E a gente põe. Não sei quais são as quantidades, eu não sei qual é o número que representa a quantidade de flores de cada vaso ou a quantidade de água do copo. Eu não sei qual é. Então, a palavra mais aqui, que é usada normalmente no cotidiano,
e que por acaso, aliás, por acaso não, né? Foi introduzido na nossa mente com essa ideia de comparação, de repente ganha um outro significado, que é indicar a adição. Isso é bem abstrato, né? Trabalhar com isso daqui é abstrato, não é concreto. E nós lidamos com isso, acabamos lidando. Agora, há crianças que têm dificuldade com essa transposição aqui. Desculpem. Vou mostrar mais uma coisa. Uma caixa tem 5 bombons, 2 a mais que a outra caixa. Quantos bombons tem essa caixa? Um problema trivial que se dá para as criancinhas na escola. Então, uma caixa tem 5 bombons, 2 a mais que uma outra. Quantos bombons tem essa segunda caixa? Apesar de eu dizer que a caixa tem 2 a mais, essa tem 5 e a outra tem 2 a mais, eu posso contar isso, contar 5, 2 a mais. 6, nos dedos eu faço 5, 6 e conto 7. A segunda caixa tem 7. Não, tem 3 a outra caixa. Uma caixa tem 5 bombons. Na subtração, vai acontecer algo parecido. Outra tem 3 aqui. Uma caixa tem 5 bombons e a outra tem 2 a menos que ela. Quantos bombons tem essa segunda caixa? Ela tem 5 menos 2, 3. Mas notem o seguinte. Outra tem 2 a menos que uma ela. Caixa tem 5 bombons, 2 a menos que outra caixa. Outra tem 2 a menos que agora é ela que tem 2 a menos. Quantos bombons tem essa segunda caixa? Bom, se ela tem 2 a menos que a outra, isso aqui é ela. o que conta que você vai fazer para calcular o número de bombons que ela tem? Mas não é ela, é a outra. Ela tem 2 a menos que a outra. Então a outra tem mais do que ela. A outra tem os 5 bombons dela e 2 a mais. Eu vou ter que somar. Veja que é um raciocínio bastante sofisticado esse já para uma criança de 6 anos. Né? E as palavras, no caso, atrapalham. Porque apesar de eu falar que tem menos, eu vou fazer uma continha de mais. E aí a criança fica, professora, a continha é de mais ou é de menos? Ela não entendeu a operação. Né? Não entendeu porque talvez o conceito não tenha sido bem trabalhado e talvez também porque a palavra engana. Né? Eu leio menos me induz a fazer uma subtração, quando na verdade não é. A língua inglesa tem palavras diferentes para essas duas situações. Né? Por exemplo, deve haver outras línguas também que têm palavras diferentes. Na multiplicação, normalmente é dito que a multiplicação é uma soma de parcelas iguais. É isso que é ensinado. Todo mundo ensina isso. O que é multiplicar? É somar parcelas iguais. 5 vezes 2, 5 vezes 2 é 2 mais 2 mais 2 mais 2, 5 vezes. E eu somo, isso dá 10. Então, a multiplicação, como diz alguém, é uma forma elegante de eu somar números quando esses números são iguais. Mas, e a propriedade comutativa? 8 vezes 4, nós sabemos que é igual a 4 vezes 8, é igual a 32. Mas 8 vezes 4 é somar o 4 8 vezes. O 4 vezes 8 é somar o 8 4 vezes. Por que são iguais? Chegar nessa propriedade comutativa dá um bocado de trabalho. Isso com uma criança pequena. Você tem que ensinar E muitas vezes, o que vai feito é, isso aqui é feito meio no tapa, e aí a gente fala, olha, a ordem dos fatores não altera o produto. Multiplicação de números. Então, de agora em diante, 8 vezes 4 é igual a 4 vezes 8. De maneira geral, x vezes y é igual a y vezes x, não importa que números são esses. É um resumo de uma ação, né? A propriedade distributiva em relação à adição também passa muitas vezes batida. Se eu vou fazer 5 vezes 12, eu posso fazer, perceber que o 12 é 5, é 10 mais 2, e ao invés de fazer 5 vezes 12, eu faço 5 vezes 10 e depois faço 5 vezes 2, né? Eu distribuo. O 5 vezes 10 é 50, o 5 vezes 2 é 10, 50 mais 10 dá 60. E eu faço isso de cabeça. Quer dizer, é um livro interessante chamado Na Escola 0, na Rua 10,
que mostra meninos que trabalhavam em feira de Recife, na época que criança podia trabalhar, década de 80, por aí, que não conseguiam fazer tarefas elementares dessa forma, e, no entanto, quando perguntado a respeito de troco, embalar mercadorias na feira, davam respostas sofisticadas como essa aqui. Eu tenho me deram R$200 para pagar uma compra de 47. Ele já separou 100, já está sobrando, pegou os outros 100 para tirar 47. Só que ele tirou assim, né? 100. Se eu tirasse 50, sobrariam 50. Mas como eu tirei 47, sobraram 3. Então sobrou 53. Com os 100 que separei, é 153 que eu tenho que dar de troco. E esse garoto, na escola, não conseguia fazer essas contas apresentadas. Tem dificuldade. Aí vem aquela questão, né? A matemática na escola é muito abstrata e nós temos que torná-la mais concreta. Mas daí eu diria, a matemática na escola está sendo ensinada de forma abstrata demais? O que seria o abstrato e o que seria o concreto? Aí falam, não, a gente tem que ensinar matemática colocando num contexto. Mas colocar num contexto não é necessariamente eliminar a abstração. A abstração vai existir sempre, é a característica da matemática. E o nosso cérebro pode lidar com ela sim. O que acontece é que muitas vezes damos pulos, né? A gente dá pulos, a gente quer fazer uma abstração sofisticada demais para alguém que ainda não desenvolveu a percepção do que é o objeto com o qual você está trabalhando. Eu vou ter dificuldades de trabalhar com a ideia de hipopótamos e rinocerontes se eu nunca vi nenhum deles. Ambos são grandes, ambos têm 4 patas, né? São amedrontadores, coisas desse tipo. Mas a hora que eu tento comparar talvez um hipopótamo com um boi, né, eu vou ter que parar um pouco para pensar que o hipopótamo não tem chifre e o boi tem. E se eu vou comparar o rinoceronte com o rinoceronte tem um chifre, normalmente, né, tem rinoceronte de 2, e o boi também. Mas os chifres, quando o rinoceronte tem 2, são colocados alinhados em relação à cabeça, e não de frente, né, para nós. Quer dizer, eu tenho que me acostumar com a ideia do objeto para conseguir raciocinar sobre ele. E os números, por serem eles objetos abstratos, vão requerer muito mais tempo. Decorar o nome 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nessa ordem é muito trabalhoso. E é feito com uma criança. Mas eu queria aproveitar a multiplicação, porque ela tem uma característica, eu não vou entrar nos detalhes do aprendizado, da multiplicação, mas uma característica que ela tem que normalmente não é abordado na escola dos pequenos, né? Que é a análise combinatória. Veja só. Deixa eu achar aqui. Estou meio perdido com os meus... com as minhas telas aqui. Abri a tela errada. Pronto. Quando nós vamos estudar análise combinatória no ensino médio, estou dando um pulo, né? Normalmente se começa, eu pesquisei aí na internet, a internet é complicado a gente pesquisar esses assuntos na internet, né? A quantidade de besteira que a gente encontra a respeito de números, das operações com números, etc., é enorme. E análise combinatória também. Podem fazer uma pesquisa aí, coloquem no Google, né? Análise combinatória, e comecem a ler o que aparece escrito, principalmente nos primeiros resultados que aparecem. Mas, normalmente, os livros tal, começam assim, falando do princípio multiplicativo. Eu trouxe 2 versões deles aqui. Né? Se uma decisão pode ser tomada de X modos, e tomada essa decisão, existem Y modos de tomar uma segunda decisão, então o número de maneiras de tomar sucessivamente as decisões é X vezes Y. Ou, desculpem aqui está errado, se um acontecimento pode ocorrer de X modos
e ocorrido esse acontecimento, existem Y modos de ocorrer um segundo acontecimento, então o número de maneiras de ocorrerem sucessivamente os dois acontecimentos é X vezes Y. É a mesma coisa. Só que aqui eu usei, eu vou tomar uma decisão. E aqui eu pensei, vai acontecer alguma coisa. Eu posso pensar, a decisão que eu vou tomar leva a um acontecimento. Ou um acontecimento ocorreu porque eu tomei uma decisão. Mas os problemas, às vezes, endereçam mais a pensar na palavra decisão ou a pensar mais na palavra acontecimento. Por exemplo, uma menina tem 3 bermudas, sendo uma azul, outra branca e a terceira vermelha. Ela também tem 4 camisetas, nas cores amarela, rosa, verde e marrom. De quantos modos diferentes ela pode se vestir usando uma camiseta e uma bermuda? Eu me coloco no papel da menina. Essa é uma maneira, é um approach de um problema de análise combinatória. É uma maneira de abordar, eu me colocar na situação. Então, eu vou me vestir. Quantas bermudas eu tenho? 3. Então, eu decido qual das bermudas eu vou vestir. Essa decisão de vestir bermuda pode acontecer de 3 formas diferentes. E agora, eu vou decidir qual camiseta eu vou vestir. E essa decisão tem 4 maneiras de ocorrer. Então, de acordo com o princípio lá, o total de maneiras de eu tomar as 2 decisões, vestir a bermuda e vestir a camiseta, é 3 vezes 4, que é 12. Mas isso já é sofisticado, né? Porque isso pode ser feito com uma criança lá com 7, ou 8, ou 9 anos, né? Mostrando para ele, talvez não com os números 3 e 4, mas com os números, por exemplo, como 2 e 3. Isso vai resultar numa multiplicação. É lá pequenininho que ele vai formar esse raciocínio aqui multiplicativo. Eu nem precisaria tocar, não precisaria falar nele nos livros de análise combinatória. É óbvio que eu multiplico, mas não está tão óbvio. Alguma coisa se perdeu nessa ida do 3º, 4º ano do ensino fundamental 1 até o 2º, 3º ano do ensino médio. Esses anos todos que transcorreram, isso se perdeu. Eu tenho que recuperar. Agora, se eu pegar um outro exemplo, em um jogo, um jogador lança um dado e uma moeda. Ele ganha se o resultado for cara e um número par. Quantos resultados possíveis podem ocorrer? Veja, aí não sou eu que vou decidir nada. É por isso que eu coloquei de 2 formas o princípio. Isso aqui é algo que está acontecendo. Eu vou jogar uma moeda e um dado. Ora, o resultado da moeda, a moeda tem 2 faces, né, como nós sabemos, né, e a gente chama tradicionalmente uma de cara e a outra de coroa. E o dado deve ser um dado comum, ninguém falou nada, vou supor que é um dado comum, isto é, com 6 faces, né, um hexaedro, um cubo. Então, numerado de 1 a 6. Ora, de quantas maneiras pode acontecer sair uma face da moeda? 2 maneiras, cara ou coroa. Então, o acontecimento jogar moeda tem 2 formas, tem 2 quantidades de ocorrer. Golpe? E o número par? Aliás, e o número no dado? O número no dado pode ocorrer de 6 maneiras diferentes. Então, o total de maneiras é 2 vezes 6, que é 12. Isto é, vão existir 12 resultados possíveis. Agora, quantos resultados o jogador vence? Agora mudou. Para ele vencer, tem que sair um número, tem que sair cara. De quantas maneiras pode ocorrer cara? Uma maneira só. E ele tem que sair número par. De quantas maneiras pode ocorrer o evento número par? 2, 4 e 6. 3 maneiras. Então, de quantas maneiras pode sair o resultado vencedor? De 1 vezes 3. Existem outras formas de abordar isso, fazendo árvores, etc. Mas o que eu queria mostrar é que isso aqui está preso ao raciocínio multiplicativo que deveria ter sido desenvolvido lá atrás, né, no 3º, 4º ano. Aquela multiplicação que era a soma. Né? Falou em soma e depois ensina a multiplicar, fazer continha, decora a tabuada e faz a continha. E nesse meio se perdeu a riqueza da multiplicação. Porque a multiplicação leva à ideia de proporcional. Não é? Se eu vou fazer uma receita de bolo e vai 100 gramas de farinha,
Se eu quiser fazer 3 bolos, eu vou gastar 3 vezes 100. Eu vou gastar 300 gramas de farinha. Quer dizer, esse raciocínio que a dona de casa desenvolve lá, mesmo sendo analfabeta, né? Se ela é uma cozinheira, está todo dia cozinhando, ela acaba desenvolvendo isso. Não é desenvolvido nas crianças, muitas vezes. Bom, eu estou estourando meu tempo e não vou conseguir entregar o que eu prometi. Desculpe. Mas eu queria tocar na questão dos números, rapidinho, na questão dos números não inteiros. Vou botar minha câmera para cá. Dos números não inteiros. Que nós costumamos dividir em números fracionários e não fracionários. Quer dizer, eu percebo que existem números que eu posso exprimir através de uma fração. As medidas de comprimento, por exemplo. Eu uso uma régua. Uma régua. Né? O que é uma régua dessas que vem de papelaria? É um pedaço do metro. Né? É um pedaço do metro. O metro é algo bem mais comprido que isso. Eu corto um pedaço. Mas o metro está dividido em 100 pedacinhos iguais, né? Que são chamados centímetros. Vigésimo. E aí eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 30 e tenho uma régua. E eu costumo medir as coisas em casa ou na escola em centímetros. Agora, quando eu quero uma medida menor, eu pego o centímetro, que está aqui, né? 2 divisões dessa, por exemplo, aqui do 10 até o 11. O último. 10 até o 11. 1 centímetro. Eu pego esse 1 centímetro, divido em 10 partes, e tem uma parte pequenininha, que é chamada milímetro. E algumas coisas eu meço em milímetro. Eu gosto daqui, cara. E se eu quisesse menor que milímetro? Mas aí a gente não enxerga, né? Pois é. Esse é um problema real, né? Eu vou medir até um determinado tamanho, onde depois não tem mais sentido. No supermercado, quando eu compro lá, sei lá, 100 gramas de queijo, a balança normalmente pula de 5 em 5. Quer dizer, se eu quiser comprar 102 gramas de queijo, eu não consigo. Ou eu compro 100 ou eu compro 105. Agora, mesmo que a balança pesasse de grama em grama, fosse capaz de pesar 102 gramas de queijo, e eu fosse um chato e dissesse, eu quero 102,3 gramas. Esse décimo de grama, ela não iria pesar. Porque não tem sentido eu comprar décimo de grama de alguma coisa no supermercado ou no armazém. Da mesma forma que não tem sentido, se eu necessito de 2 toneladas de concreto para fazer uma construção, não tem sentido dizer que faltou 10 gramas de concreto ali. 10 gramas perto de uma tonelada não é nada. É errado? É errado. Uma tonelada não é igual a uma tonelada mais 10. É por isso que os engenheiros, os físicos, estudam a teoria dos erros, né? Qual é o tamanho do erro que é permitido? E, no entanto, na escola, nós cobramos resultados exatos. Isto é aquilo que não existe. É uma crítica que eu estou fazendo à forma de ser ensinado algumas coisas. O que não quer dizer que eu esteja de acordo com a questão de temos que ter tudo concreto. Então, os gregos já haviam descoberto lá, 2.000 anos atrás, ou mais, 2.200, 2.300 anos atrás, que quando eu construo um quadrado de lado 1, se eu tentar medir a diagonal do quadrado com esse processo, eu tenho um quadrado. Imagine que esse objeto fosse um quadrado, não é? Né? Imagine que aqui é 1 e aqui também é 1. E eu tenho aqui a diagonal. Aqui e aqui. Eu traço uma diagonal. Né? Isso aqui. Já vai trabalhar. Você está sozinho. Não, fica, não tem 10 anos, ela não fica sozinho. Ainda tem uma reunião. Eu estou vendo. Você tem uma reunião? Diagonal aqui. Tá dormindo? Não. Eu quero medir essa diagonal. Eu quero medir esse segmento aqui, que é a diagonal. Mas a minha unidade, o meu metro, é o lado do quadrado.
Então, isso aqui vai ter, A gente vai trocar essa verdade. isso daqui vai ter um aqui, que é o lado do quadrado, mais um pedaço. E esse pedaço é menor que o lado. Então, eu divido o lado num monte de pedacinhos pequenininhos e tento encaixar aqui. E os gregos descobriram que era impossível fazer isso. Nunca ia dar certo. É um raciocínio muito sofisticado para chegar nisso. Ou seja, eles diziam, a diagonal do quadrado e o lado do quadrado são não comensuráveis, incomensuráveis, não comensuráveis. Isto é, não dá para medir os dois com a mesma medida, com a mesma regra. Ou eu meço um, ou eu meço o outro. Se eu disser que a diagonal mede 1, eu não consigo medir o lado do quadrado. Eu divido em pedacinhos, não consigo dar certo. E vice-versa. Então, descobriu-se que havia os números comensuráveis e incomensuráveis. Os números comensuráveis são expressos pelas frações. Aqui eu só queria fazer uma observação, que no começo eu disse que não tinha o zero, mas o zero uma hora virou número. Então os números que eu tinha eram 1, 2, 3, 4, e eu não tinha o zero. A régua muitas vezes não tem o zero. Essa régua que eu usei não tem o desenho do zero. Ela não tem aqui no começo o desenho do zero. Ela começa marcado com 1. O zero não está aqui. As réguas da escola normalmente tem o zero. Mas o que eu estou contando são distâncias. Então a distância igual a zero é um ponto. Não existe, é um ponto. Mas com o tempo, à medida que o zero virou um número, ele se agregou ao conjunto 1, 2, 3, 4, etc. E é esse conjunto que nós modernamente chamamos de números naturais. Se a gente for pensar o que naturalmente saiu foram os números 1, 2, 3, 4, 5. Esse seria o conjunto dos números naturais. Aquele que tradicionalmente a gente representa com a letra N maiúscula com um asterisco. E a gente representa com a letra N o conjunto 0, 1, 2, 3, etc. E esse recebe o nome de números naturais. Eu estou falando só dos números positivos para simplificar as coisas, tá bom? Aí, se nesse conjunto dos números naturais eu acrescentar as frações que agora eu construí, né, e que os egípcios lá, 2000 anos antes de Cristo, sei lá, 1500 anos antes de Cristo já usavam, se eu juntar os números fracionários, eu tenho o que eu chamo de números racionais, nós chamamos de racionais. E os não comensuráveis a gente chama de irracional. É meio esquisito, porque a palavra irracional para nós é daquilo, o animal é irracional, o ser humano é racional. Então, um número irracional é um número que não é humano, é maluco, o que é? Mas se a gente lembrar que uma fração também expressa uma razão entre dois números, então os números racionais, por serem expressos por frações, vem aí o nome. E os números não racionais, não fracionários, receberiam o nome de não racionais. Isto é, não podem ser expressos por uma razão de dois números inteiros. E é isso que damos o nome de números reais. Para encerrar, eu vou mostrar uma coisinha aqui. Sim. Porque é para tentar para vários lugares. Se tiver alguém que ficar sem carro, sou eu. Eu tenho aqui uma reta real, uma reta, aquela reta que a gente costuma representar os números, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. E se eu pegar um ponto qualquer aqui, quem será o número que está aqui? Aqui. Esse software aqui fala que é o número 079. Provavelmente não é. Talvez seja 0,79138. Né? Mas ele aproximou com 2. Ou talvez ele não seja um número racional. Quando eu escrevo na forma decimal, na verdade estou escrevendo uma fração. Então, na reta real, existe, quando eu pego um ponto, ele representa um número. Se você sorteasse o ponto e falasse é esse, provavelmente seria um número irracional. Isto é, o conjunto dos pontos da reta, quantos pontos tem na reta? Uma infinidade. Quantos números racionais existem? Uma infinidade. Mas o conjunto dos pontos da reta, o conjunto dos números reais, é infinitamente maior
do que o conjunto dos números fracionários. Tem que correr essa Não regra. é? Tirando. A gente estuda agora já Essa na canção, faculdade, né? Talvez você já tenha visto isso em alguma disciplina. fixando O essa conjunto dos números pares tem a mesma coisa. cardinalidade dos números ímpares, isso que a quantidade de elemento é a mesma, quando eu comparo um a um, quando eu coloco os dois conjuntos, um ao lado do outro, e comparo um com um, estou comparando os números, não sobra ninguém nem num lado nem no outro. O número par, a mesma quantidade de número ímpar. Mas mais do que isso, né? A quantidade de números naturais é igual à quantidade de número par. Dá a impressão que tem mais número natural do que número par. Afinal, o número par é um pedaço dos números naturais, mas não tem. E mais, se eu colocar os fracionários juntos, a quantidade de números racionais todas é igual à quantidade de números naturais. 0, 1, 2, 3 é a mesma quantidade de objetos do conjunto de todos os racionais. Não é? É possível provar isso. E o raciocínio é talvez sofisticado, mas não exige grande conhecimento de teorias matemáticas. Né? Infelizmente, não dá tempo. Da mesma forma que um segmento desse tamanho, do tamanho dessa lapiseira, tem uma infinidade de pontos, e um segmento do tamanho dessa régua também tem uma infinidade de pontos. O comprimento desse segmento é menor do que o comprimento desse outro. No entanto, a quantidade de pontos que os dois têm é a mesma. Se eu pegar um grampo de cabelo e pegar uma linha unindo o Sol e a Terra, ambos têm a mesma quantidade de elementos. A questão de trabalhar com o infinito faz com que a nossa intuição falhe tremendamente e a gente quase sempre chega a conclusões erradas. Sim. E um desses números que é irracional, não racional, é o famoso número π. E aí, para encerrar, eu queria mostrar o seguinte: se eu posso construir uma linha com um número, com um comprimento igual a um número, por exemplo, esse segmento aqui, ou melhor, deixa eu pegar um outro aqui, fica mais fácil. Esse segmento vermelho aqui, ele mede 0,79. Eu posso imaginar fazer essa representação do segmento sobre uma circunferência. Eu pego o segmento, pego essa ponta dele, um barbante com esse tamanho, grudo o barbante aqui e enrolo no sentido anti-horário. Né? Eu vou ter um arco. Não importa o tamanho do barbante. Pega um barbante maior, um barbante tamanho 2. Barbante tamanho 2 enrola. E no ponto, que for a extremidade do barbante, eu tenho um ponto P. Então, esse ponto P corresponde a um barbante de tamanho 2. Ou seja, a medida desse arco é 2. Eu estou imaginando aí que a unidade usada de comprimento na reta é exatamente o raio da minha circunferência. Tem uma circunferência de raio 1, que é o comprimento 1 na reta. Minha unidade de medida é 1. Minha unidade de comprimento é 1. Então, se eu imaginar vários barbantes enrolados, ou tamanho qualquer do barbante, eu vou ter sempre um ponto aqui. Vou ter sempre um ponto aqui. O número 3, por exemplo, vai estar aqui. Eu vou botar 2 eixos aqui para a gente ter uma referência. Então, esse eixo aqui divide a minha circunferência em 2 partes simétricas, né? Congruentes. Deve haver um número. O meu ponto vai cair exatamente aqui. Oposto ao ponto A de origem. Que número é esse? Se eu lembrar que o comprimento de uma circunferência já foi calculado e é 2 vezes π vezes r, e que meu raio é 1, esse comprimento é 2π. Ora, isso aqui é metade da circunferência. Então, esse ponto aqui determina um arco que mede π. E com isso, eu construo uma função. Eu construo uma função que associa a cada número um ponto na circunferência. Essa função recebe o nome de função de Euler. Né? É uma função do conjunto dos reais no conjunto das circunferências.
que associa a cada número real um ponto. O comprimento do arco é o número real. Certo? Veja que, com isso, eu mostro que eu posso ter um arco de tamanho 1, tamanho 4, tamanho 6, tamanho 8. Mas quando eu tiver tamanho 6, eu quase enrolei meu barbante uma volta. Quando eu chegar no pi, cadê meu pi? Quando eu chegar no pi, que está aqui pertinho, pi, aliás, no 2π, 6,28, eu vou ter esse ponto. Eu terei dado uma volta inteira na circunferência. E se eu continuar aumentando o comprimento do meu barbante, eu vou continuar andando. Não é? Ele está falando sobre isso, né? Daí, finalmente, eu posso dizer o seguinte, que se para cada número eu tenho um ponto, cada ponto tem uma ordenada. E essa ordenada se chama seno. Né? Isso todo mundo faz. Só que há um corte na escola, né, em que só se fala nos múltiplos de pi sobre 2, não, pi sobre 2, pi, 3π sobre 2, etc. E de alguns divisores de pi, né? Pi sobre 3, pi sobre 6, pi sobre 4 e múltiplos dele. E o aluno começa a entender que trigonometria é pi. E ninguém fala, por exemplo, do seno de 0,74 ou do seno de 1. Seno de 1, professor? Seno de 1 o quê? 1. Na verdade, seria 1 radiano, se você quiser falar alguma coisa. Mas o importante é isso. O importante é que eu tenho uma função que vai dos reais nos reais. Eu pego um real, que é o tamanho do barbante que eu enrolei, e pego outro real, que é do tamanho da ordenada do ponto. Aqui está o tamanho do barbante. Aqui está o meu T. E aqui está a minha ordenada. Eu não usei X aqui, porque esse eixo normalmente é chamado de X, aí dá confusão. Né? Então aqui é T. Então eu tenho o seno de T. Porque afinal das contas, quando a gente tenta usar o seno em algum lugar, na física, por exemplo, a gente vai falar de T o quê? Foi. Quando eu trabalho com uma mola. Ele tem Quando a função envolve o tempo. O tempo não é um ano. O tempo não mexe em graus. O tempo vai ser medido dentro de uma unidade de tempo por um número real. E aí a estranheza toda, né? E eu não consegui, em toda a minha experiência, dar uma boa resposta pelo seguinte: por que o aluno tem que decorar o seno e a tangente de 30 graus, 45 graus, 60 graus, depois fazer aquelas simetrias na circunferência? E esse ele tem que saber decor. E ele nunca vai falar em seno de 10 graus, ou de 15 graus. Por que ele fala em seno de π sobre 3, π sobre 6, π sobre 4, e não fala em seno de 2, seno de 3, seno de 1,5, seno de 3/5? Certo, perto do cemitério ali, né? Eu estou meio velhinho, né? E quando eu estudei, quando eu estava no equivalente ao ensino médio, a gente ia para a escola e tinha que comprar livros, né? Era um ensino livro. E um dos livros que a gente comprava era um livro chamado Tábua de Logaritmo. Era um livrinho. Que tinha logaritmos dos números de 1. Paguei quase 60, 70 reais cada um e é bem mais E prático. com ele você calculava o logaritmo de qualquer coisa, logicamente, aproximando. Era um cálculo numérico. Os engenheiros têm uma disciplina de cálculo numérico. Né? Aprender a fazer cálculos, né, sofisticados, com uma aproximação bastante boa. É tudo aproximado. E da mesma forma que a tábua de logaritmos dava o valor dos logaritmos, elas também permitiam calcular seno, cosseno e tangente. Só se falava ângulo, um ângulo qualquer. Bom, eu acho que em resumo o que eu tinha para falar é isso. Aconteceram uns acidentes aqui com as minhas coisas, eu peço de novo desculpas. Eu acabei me atrapalhando, porque na verdade eu nunca tinha trabalhado com duas telas, eu estou com duas telas aqui, o mouse desaparece de uma,
cada outra, uma confusão, e eu talvez não tenha preparado adequadamente para a ferramenta tecnológica que eu usei. Nada como estar ao vivo e a cores para a gente resolver esse problema. É isso, pessoal. Obrigado. Vamos agradecer ao professor Barreto. Dúvidas, comentários? Isso é, tá. Não vou voltar. Uhum. Boa noite, professor. Na verdade, eu não sei se é bem uma pergunta ou se é algo para se refletir junto, né? Eu achei interessante essa colocação que o senhor fez sobre a maneira que a gente acaba ensinando as medidas dos ângulos, né? Principalmente no ensino básico. E que, quando o senhor comparou com a física, eu acho que vem na nossa mente aquela coisa, né? Parece que a gente tenta suavizar tanto a maneira de ensinar, de forma que o aluno aprenda, que às vezes a gente afasta um pouco a matemática, digamos, das suas aplicações reais, né? Assim, aí me vem a refletir se talvez tentar ensinar a matemática através de problemas práticos, né? Problemas onde surgiriam essas situações que o senhor falou que às vezes a gente evita, se isso não ajudaria, né, os alunos a assimilar esse tipo de conhecimento, né? Porque o que se vê muito, assim, não só no ensino básico, mas na universidade, é que o aluno tem uma dificuldade muito grande, assim, até quando ele se depara com a situação, por exemplo, ele quer descobrir quem é um ângulo θ, cujo seno é um determinado número. Se o número não for um daqueles que é relacionado com um ângulo notável, ele parece que congela, né? De repente, parece que tudo aquilo que ele aprendeu passa a não fazer sentido. Então, parece que a gente, tentando suavizar a maneira de ensinar, acaba criando um tipo de bloqueio, não sei. Qual seria a opinião do senhor em relação a isso? Eu acho, eu não sei, eu não vi o nome de quem está falando, desculpe. Não sei. Bom. Adriano. Hã? Adriano. Professor Adriano. Eu acho, Adriano, que ocorre o seguinte. Está mudando. Nós temos... Estou mudo? Eu acho que eu estou sem ouvir o professor. Então sou eu aqui, né? Agora eu vi ali. Adriano Veiga. Então, Adriano, permita chamá-lo Adriano, né, sem muita formalidade. Eu penso o seguinte, como a gente... Desculpa, eu estava ouvindo o senhor. Meu nome é Adriano, agora eu estou ouvindo. Quando a gente trabalha com a matemática elementar, chega já lá com a criançada, segundo, terceiro ano, aprendendo a fazer as continhas, ou seja, no ensino médio, ou mesmo sendo na universidade, nós temos uma preocupação muito grande quanto aos processos de cálculo do estudante. Então, nós temos uma imensidão de problemas que nos levam a calcular alguma coisa, e esse calcular alguma coisa exige que a gente tenha uma parafernália de conhecimentos para chegar naquele cálculo. Pode ser um cálculo simples, uma criança pequena, do tipo quanto dá 13 vezes 4, né? 13 vezes 4, ele tem que dominar essa multiplicação. Ou pode ser algo mais sofisticado, calcular as raízes de uma equação de segundo grau, né? Ou calcular uma integral. E o que eu vi na minha vida é que alguns alunos na disciplina de cálculo, não eu como professor, eu nunca lecionei cálculo, mas enquanto estudante, alguns alunos resolviam a prova de cálculo, fazendo muito bem os exercícios de cálculo, calcula essa integral, calcula essa derivada, e tinham dificuldades muito grandes com os teoremas. Comigo acontecia o contrário. Eu conseguia me sair razoavelmente bem com a parte teórica e tinha dificuldade de fazer as contas.
eu acho que a união dessas duas coisas está comprometida por algum motivo. E acho que fazer conta é importante. Saber fazer conta é importante. Eu não sou adepto que, já que existe calculadora, a gente não precisa mais aprender a multiplicar. A gente tem que aprender a multiplicar, a gente tem que guardar a tabuada. Ela é útil. Né? Principalmente para eu ter avaliação de cálculos. Né? Eu olho e falo, não, isso aqui não pode dar 17, está na cara que dá mais do que 25. Né? Um absurdo. O seno do teu ângulo deu 1,2. Como 1,2? Está errado. E eu acabei vendo uma teoria que o cerne da teoria era você verificar a adequação da resposta. Eu falei, meu Deus, tem que fazer uma teoria. Para mim é óbvio. Quando eu resolvo um problema, eu olho para a solução dele e verifico se ela é exequível. De acordo com os dados do problema, isso que eu obtive é possível? É possível. Pode estar totalmente errado, mas é possível. Não, é impossível. Então está errado. Não é? Quer dizer, essa verificação a gente tem que saber fazer. Não é? E eu acho que, respondendo a tua pergunta, Adriano, eu acho que nem tanto lá, nem tanto cá. Quando eu coloquei aquela frase inicial, lá no começo, sobre a questão da matemática mais concreta, que, de certa forma, é isso que está trazendo, a gente se aproximar mais da realidade. Veja bem, como é que a gente aprende? Eu tenho estudado um bocado ultimamente. Eu não sou um homem da academia. Eu passei a vida inteira trabalhando fora da academia, não fiz mestrado, não fiz doutorado. O pouco que eu sei é porque eu gastei muito tempo estudando, né? E tentando discutir com os colegas. E aprendi que a gente devia ter mais salas de professores onde a gente discutisse mais os nossos conhecimentos e a respeito dos assuntos que nós nos formamos e a respeito das nossas aulas, das nossas relações com os alunos. Que problemas acontecem? Como é que você trata? Aquele aluno que é rebelde, como é que você faz? Ninguém consegue dar um jeito. Como é que nós vamos fazer? Certo? Essa discussão é fundamental na nossa profissão e parece que ela quase não acontece, né? Principalmente na universidade. Nos colégios ainda acontece um pouco. Tem intervalos, os professores estão todos na sala e se reúnem. Mas, veja só, nós aprendemos as coisas abstratas. O que é gostar? Gostar não é concreto. Como é que eu ensino uma criança que tem cheiro de hortelã? Bom, eu posso esmagar hortelã, ele cheira, né? Mas ele acaba descobrindo essa questão do cheiro. Né? E ele pode falar, estou sentindo um cheiro diferente. E alguém diz para ele, esse cheiro é o cheiro do tomate. Você nunca tinha visto um tomate plantado. Esse é o cheiro do tomate. A planta de tomate tem esse cheiro. E esse conhecimento que ele leva brotou da realidade imediata. Mas ele vai formar aquilo na cabeça dele e amanhã, ao sentir um prato, alguma coisa, ele ora. Tem gente que faz isso e fala, você colocou tomate aqui, está cheirando. Não cheiro nada, mas ele cheira. Isso é um tanto quanto abstrato. Agora, com certeza, na hora que ele imagina que ele vai plantar o tomate, que ele vai separar um pedaço do quintal dele e fala, papai, vamos plantar tomate? Mas não tem lugar. Tem sim, a gente vai lá em tal lugar, a gente estava ali, tira um pouco do mato, não sei o que e tal. Ele não está vendo nada disso. Tudo isso é um conhecimento abstrato, conhecimento que ele tem na cabeça. É um conhecimento abstrato próximo da realidade, isso sim. Ele lida com esse abstrato que é próximo da realidade. Mas ele pode subir níveis, né? E a criança sobe, porque ela imagina um elefante cor-de-rosa que voa. E ele nunca viu isso. Não existe elefante cor-de-rosa que voa. Mas ele pode, na fantasia dele, a gente fala que a criança fantasia mais. Vygotsky diria, não, ela não fantasia mais, ela fantasia menos que um adulto. O que ela faz é procurar o entendimento do mundo real. Então ela compõe o mundo real com coisas aparentemente absurdas. Ela tem essa liberdade, e nós não nos damos essa liberdade, né, de fazer um mundo fantástico. Né? Alguns fazem, mas a maioria de nós não. Então, veja só, eu sou adepto, né, da pedagogia crítica, histórica, cultural. Isto é, o que eu acho é que o aluno tem que experimentar situações do cotidiano, do meio social dele, não é do cotidiano, do meio social dele, porque ele pode não estar no cotidiano dele. Na rua dele não tem aquilo, mas naquele grupo social tem. Se ele sair da rua, ele vai ver. Ele tem que experimentar essas situações. E cabe ao professor, na sala de aula, criar essas situações que levam a criança a apreender o conceito, perceber que tem algo de diferente. Não é quando eu falei do princípio multiplicativo. Se ela brinca de trocar de roupa com um boneco, uma boneca,
faz desenhos, etc. e tal, e bababá, bababá, ela começa a perceber a relação da multiplicação com associação de roupa e com outras coisas, né? A hora que ela percebe que ela forma um raciocínio multiplicativo trocando de roupa e combinando as roupas, né? Ela aprende a estender isso para outras situações. Ela vai falar, é igual aquele outro? É igual aquele outro, ela deu pulo. Né? E isso vai se tornando abstrato. Então, o conhecimento do concreto, o conhecimento de que isso é uma lapiseira, não foi feito observando essa lapiseira. Foi feito assim. Foi feito observando essa lapiseira, observando outras lapiseiras e percebendo que existem coisas em comum entre elas. E essas coisas em comum recebem o rótulo de lapiseira. E de hoje em diante, quando eu falo em lapiseira, eu tenho uma imagem de que é algo que eu coloco um grafite dentro, que eu aperto em cima, o grafite sai, pode ter uma borracha, pode não ter. Isso está na minha cabeça. Não está mais no objeto. Eu não preciso ter um objeto para eu falar. E agora eu posso comprar uma lapiseira que eu nunca vi. Eu vou olhar e falar, que bacana, eu nunca tinha visto uma lapiseira, né, que tinha borracha em cima. Que legal. Mas é uma lapiseira. Eu sei que é uma lapiseira. Uma característica que eu nunca tinha visto. Eu reconheço a lapiseira. Eu domino o conceito concreto dela na minha cabeça. O concreto está aqui. Isto é, nós que lidamos com matemática há muito tempo, número tem uma existência concreta na minha cabeça. Ele é algo que eu trabalho, né, sem dificuldade nenhuma. A criança não, mas eu sim. Número, para mim, tem uma existência concreta. Integral, confesso para vocês, não tem. Precisaria ter chegado lá, mas eu dediquei minha vida a um outro nível. Certo? Então, eu acho que é isso. É assim que eu vou formar o abstrato. Você tem razão no ponto de que eu deveria estar pegando exemplos aplicados, mas a ciência não avança pela aplicabilidade dela, né? Avança pelos desafios, né? Pelo pensar. E se não fosse de metal? Essa raiva de metal. E se não fosse de metal? E eu invento o plástico. Estou fazendo um pulo muito grande. Mas é isso, né? A minha capacidade de pensar, de questionar, né? E de errar, né? Fundamentalmente, de errar. Quem não erra, não aprende. Tem que errar. Tem que permitir o erro. Mas não tem que corrigir o erro. Tem que perguntar para a criança, ou para o adulto, né? Ou para o estudante de cálculo. Vai ver. Para encerrar, eu vou contar uma historinha rápida. Uma vez eu encontrei com um professor de cálculo numérico, porque eu comecei estudando engenharia. Na minha época, computador era um negócio que estava guardado numa sala e ninguém via, né? Não tinha monitor. Você entregava um monte de cartão, perfurado, com furinhos, que era o código, a máquina lia e devolvia uma pilha de papel que era a resposta do problema que você tinha dado para ela. Isso era um computador. E eu passei um programa que eu tinha bolado e que achava genial, né? Ele montava 10 sistemas de 10 equações com 10 incógnitas, ele resolvia o sistema. A tarefa era escrever um sistema. Eu montei um programa que montava o sistema. O sistema não era dado, era montado. E não funcionava. Eu olhava, aí eu encontrei com o professor Valdemar Celso, eu lembro o nome dele até hoje, e ele não era meu professor, mas ele estava lá, eu passei com pilha de cartão para o professor, o senhor dá aula de cálculo numérico e tal, sei, eu estou com um problema aqui, se eu puder uma força, contei para ele de cartão, ele falou, deixa eu ver. Bom, você quer que a máquina leia os cartões, não é? Então, deu os cartões para ele ler, e me entregou os cartões de volta. Eu falei, mano, os cartões estão aqui, eu dou. Então, você quer que ela leia? Quero. Então, deu os cartões para ela ler. Eu xinguei o cara, fui embora, louco da vida, mas pensei na frase dele e eu descobri. Tinha uma ordem invertida no cartão e a quantidade de cartão que a máquina devia ler não era o que eu queria. Ela lia só 3 cartões, devia ler um monte de cartões. Né? Mas ele não disse para mim onde estava o erro. Ele fez com que eu quebrasse a cabeça e descobrisse. Ao descobrir isso, que me deu um trabalho insano, né, que era a ordem dos cartões, né, quem escreveu o programa já sabe disso, a instrução estava no lugar errado, eu aprendi um monte de coisas. Né? Inclusive, a respeitar o professor Valdemar Celso, posições dele bastante duras. Por exemplo, os filhos dele não tinham televisão. E ele era contra o computador dado a crianças de até 12 anos. Ele tinha os motivos dele e era difícil rebater os motivos dele. É muito difícil. Era fácil chamá-lo de louco. O difícil era provar que ele tinha alguma insanidade. Eu quero agradecer muito a Daiane, que convidou para vir aqui. Eu espero que eu tenha
desculpe, pode ser que alguém mais tenha alguma pergunta. Eu não sei se eu te respondi, Adriano. Não. Perfeito, perfeito. Assim, o senhor respondeu mais ou menos o que eu imagino, né? Que algumas pessoas defendem, às vezes, uma sistematização da maneira de passar conteúdo, principalmente na matemática, já nas séries iniciais, né? Mas eu sempre tive em mente que isso quebra isso que o senhor falou, que é o principal que a criança deve ter quando tem o seu primeiro contato com a matemática, né? Que é imaginar, que é formar a sua própria definição, né? Imaginar as coisas, né? Ouvir a minha definição, mas tentar formular a sua própria maneira de pensar sobre os problemas, né? Sobre os conteúdos, né? E que essa sistematização exagerada é que causa aquelas coisas, né? Como o senhor comentou e eu comentei, né? E você se sentir, digamos, confortável com o seno de 30 igual a 1/2, vai se sentir desconfortável quando alguém lhe pergunta quanto é o seno de 1 grau. Pois né? Porque a coisa está muito... exatamente, deveria ser o contrário, né? Assim, a coisa fica tão sistematizada que você passa a não pensar no todo. 17 horas, Você pensa naqueles pacotes pequenos que são dados para você, né? E, assim, eu acho que isso atrapalha um pouco mais do que ajuda, né? Principalmente nas séries iniciais. E eu percebo que isso vai se perpetuando até quando o aluno acaba chegando na faculdade também, né? Pois é, o meu livro de geometria, que era, acho que do professor Castrucci, uma apostila, né? Numa época que a apostila era algo novo, trazia axiomas, acho, de transporte de ângulo. Mas você transportava um ângulo para outro. Ninguém ouviu falar em transporte de ângulo hoje em dia. Quer dizer, inventaram um jeito de mover o ângulo sem mover o ângulo. A matemática é estática. Eu li um artigo uma vez sobre... Era um trabalho de um professor indiano, né, da Índia, e falava em movimento. Eu lembro que faz muito tempo isso, eu estranhei, falei, movimento. Pensava a matemática em movimento. E não deveria nos causar surpresa, porque afinal o que Newton e Leibniz trouxeram para nós como cálculo foi a possibilidade do movimento. O conceito de variável é o conceito de movimento. Tem um símbolo ali, um X, que ele se movimenta, ele pode ter qualquer valor. E uma dificuldade dos alunos é isso. Quanto é que vale X? Ele não vale nada, ele representa alguma coisa que está mudando. E eu quero analisar essa mudança, não é isso? Exatamente. Derivadas e tal, porque eu quero analisar a mudança. E a gente quer fazer a coisa de forma estática. Né? Então, eu tenho essa crítica. Eu sei que quem não concorda tem argumentos sérios, a discussão é rica, né? E é importante, só que a gente não faz. Né? Então, resumindo, eu sou favorável de que a criança se aproxime do mundo que tem o conceito matemático. O grande desafio do professor é criar esse mundo em sala de aula. Eu vou criar jogos, etc. Como eu falei da criança pequena, usando o ábaco. Eu vou criar jogos e tal, que ela faça muitos pontos. 30, 40, e ela mal sabe contar até 10. Não tem problema. Ela vai percebendo a variação dos pontos e ela vai conseguindo comparar se fez mais ou menos do que a outra, né, fazendo a relação 1 a 1. Ela vai aprender a relação 1 a 1 ali. Só que isso não é feito numa aula, né? Isso é feito durante o ano inteiro. Você tem que repetir isso em situações diferentes. Agora, passou, vamos embora, vamos fazer outra coisa. Outro dia volta de novo. Então, o professor tem que ter consciência de que naquela tarefa que o aluno está fazendo, tem um momento que é da matemática, e aí o objetivo é a matemática. As pessoas, eu vejo planos de aula, não, com esse plano de aula o aluno aprendeu a socializar, respeitar o amiguinho, isso. Eu falei, não, matemática, o que ele aprendeu de matemática? Porque o meu curso que eu dava, fundamentos do ensino de matemática. Então, o que ele aprendeu de matemática? Como é que se avalia? O que você fez para ver o que ele aprendeu? E muitos professores ou estudantes de pedagogia não sabiam responder a isso. Como é que eu faço? Eu percebo o que ele aprendeu. Pois é, perceber. Eu tive um amigo, quando eu era já quase formando, né, que estava se formando naquele ano, que disse que estava decepcionado com um amigo comum nosso. Decepcionado por quê? Não, porque nós saímos da aula 11 horas da noite, terminamos, os dois eram professores, terminamos e tal, e ele foi me dar carona. Eu falei, não sabe me dar carona? Eu moro do outro lado. Disse, não tem importância, eu tenho carro, eu te levo, pô, a gente é amigo.
E ele me trouxe até aqui, e esperou comparar na lanchonete e comer. Eu falei, por que você está decepcionado? E não é para ficar decepcionado com um cara como esse? Quanta cara legal. Eu falei, meu Deus do céu. 2 meses depois, ele se formou engenheiro. E decepcionado para ele era algo que hoje tinha que inventar a palavra excepcionado, né? Era algo excepcional e ele falava decepcionado. Quer dizer, em 24 anos de vida, decepcionado manteve esse significado. Eu fico pensando quantas palavras eu também penso errado com elas. É aquilo que a gente formou no cotidiano. O bom senso, ou o senso comum, para mim, é inimigo do bom senso. O senso comum nos leva a agir por uma fé cega em alguma coisa que não tem explicação nem sentido. E às vezes contraria outros sentimentos mesmo. Né? O bom senso é aquele que me leva a refletir, a pensar e tentar chegar a uma... Mas já estamos discutindo filosofia, então... É porque a discussão está boa. Obrigado, professor, pela resposta. Não sei se tem mais alguém aí. Eu, às vezes, vou um pouco e me perco. Né? Não, mas não tem problema, não. Está excelente. Levantada a mão. Não? Mais alguém? Então, vamos agradecer ao professor Barreto novamente. Achei. Eu queria rapidinho agradecer de novo a Miami, eu sei que as pessoas falam, estou muito feliz nessas horas, né? Mas eu realmente estou muito feliz. Né? Eu me aposentei, quer dizer, eu fui aposentado, eu me aposentei. A Constituição diz que depois de 75 não pode trabalhar mais. Né? Então, fui aposentado, tive a felicidade com essa aposentadoria de conhecer a Daiane, que foi lá assumir as disciplinas que eu dava, a gente esfaqueou um bocado, apesar de estar na pandemia e relacionamento físico, a gente se encontrou só uma vez, né? Na rua, eu entreguei os livros para ela e falei, olha, esses livros aqui... Pode falar, você vai escutar aqui no... E a gente só se vê virtualmente, né? Mas como eu disse para o Marcos, temos vontade de ir conhecer vocês pessoalmente, rever a Daiane. Eu estou agradecendo muito vocês todos. Eu tenho uma avaliação bastante crítica do trabalho que fiz hoje. Eu tive uma série de acidentes aqui, as coisas não estavam funcionando. Eu peço desculpas se algumas coisas não ficaram claras. Eu trabalhei com a reflexão da tela pela direita e esquerda está invertida. Né? E o material nem sempre estava bem preparado. Então, peço desculpas por isso. Espero realmente ter, de alguma forma, contribuído com alguma ideia. Se houve alguma coisa que eu falei, se alguma ideia que eu passei serve para alguma coisa para vocês, eu já estou contente. Né? Porque, normalmente, a gente ouve uma coisa e fala, opa, isso é novo. Aí foi legal. Opa, isso quero ter algo de novo. Está saindo aí. Eu ligo para você falar daqui. Muito obrigada. Vocês estão me ouvindo? Embora eu esteja no meu computador, mas é o microfone do Samuel. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu estou. Professor, eu quero agradecer. Na verdade, é um tema muito, né, essa parte filosófica, eu acho bem interessante. Estávamos eu aí aqui no meio da palestra, dando alguns pitacos, né, eu e Samuel. A gente gostaria muito de argumentar algumas coisas, mas até pelo horário e também pelo fato de uma coisa ser muito complexa. Então, assim, eu vou deixar em off essas perguntas para... O senhor vai ficar me devendo quando o senhor vier aqui. A gente conversa. Quando o senhor vier aqui, que o senhor já prometeu vir aqui em Sergipe, então, e quem sabe até fazer uma palestra aqui, presencial e nos bate-papos aí que a gente sair por aí, né? Como o senhor falou, tomar aquelas biritas, a gente fala muito sobre isso. Né? Mas de coração, quero agradecer a disponibilidade, né? A presteza e sempre a forma com que o senhor me recebeu, né? Sempre muito solícito e muito atencioso. Né? Muito obrigado, Gustavo. E espero que a gente ainda sente na beira da praia lá, com uma cachaçinha, uma cerveja bem gelada.
Com certeza. Que a gente encaminhe um papo, não precisa ser só matemática, pode ser de outras coisas, e curte Sergipe, que eu não conheço ainda. Então, Aquele silêncio que ninguém sabe o que faz. Então, muito obrigada, professor. A gente encerra por aqui, né? Professor Marcos? Foi muito bom. Muito bom. Parabéns. Parabéns, professor, pela palestra. Muito obrigada. Muito obrigado. Professor, muito obrigado pelo seu tempo, viu?